Vamos ver a questão 58 da URGS. Então tu tem aqui uma fonte de tensão cuja força eletromotriz é 15 volts, tem uma resistência interna de 5 ohms. Essa fonte está ligada em série com uma lâmpada e com um resistor. Pessoal, aqui tem que desenhar um circuito, tá? Então tem uma fonte de diferença de potencial, que eu vou chamar de epsilon, tá? De 15 volts. Ela tem uma resistência interna, Rzinho, de 5 ohms entre os seus terminais. E essa bateria, esta fonte está ligada em série com uma lâmpada e mais um resistor. Não esqueçam que lâmpada é resistência, tá? Bom, eles dão mais duas informações aqui importantes. Medidas são realizadas e constata-se que a corrente que atravessa o resistor é 0,2 amperes e que a diferença de potencial na lâmpada é de 4 volts. Notem que nós temos um circuito em série de resistores. Todo mundo aqui está em série. E a corrente que passa em todo mundo, não esqueçam, no circuito em série é a mesma. Então essa corrente que eles te dão ali, a corrente que passa pelo resistor, é a mesma corrente que passa em todos os elementos do circuito. Então esses 0,2 amperes passam na lâmpada, no resistor e na resistência da própria fonte, certo? E eles te deram a diferença de potencial nos terminais só da lâmpada. Então nós temos aqui na lâmpada uma diferença de potencial, que eu vou chamar de VL, V da lâmpada, de 4 volts. Bom, aí vem a pergunta. Quanto valem nessa circunstância as resistências elétricas da lâmpada e do resistor? Então as duas perguntas. Quanto vale a resistência da lâmpada e do resistor R? Bom, vamos começar ali pela lâmpada. Porque na lâmpada eu tenho duas informações, eu tenho a voltagem e a corrente que circula nela. A corrente que circula na lâmpada é 0,2 amperes. Então, conhecendo voltagem e corrente em um elemento do circuito, eu calculo a resistência desse elemento através do V igual a RI. Então, voltagem na lâmpada, resistência da lâmpada vezes a corrente que nela circula, que vai sair a resistência da lâmpada. 4 volts é igual a RL vezes 0,2. 4 por 0,2 vai te dar uma resistência da lâmpada de 20 ohms. Então, já temos a resistência da lâmpada 20 ohms. 3 alternativas possíveis de resposta. Bom, agora eu quero descobrir a resistência R. Para isso, eu vou usar o seguinte critério. Não seria o único critério, tá? Mas eu vou usar o critério que vale para o circuito em série. A voltagem se divide. Se eu descobrir, nota, se eu descobrir a voltagem nessa resistência, eu tenho como descobrir o valor da resistência. A voltagem na resistência é o valor daquela resistência vezes a corrente. Tá, e como é que eu vou descobrir a voltagem nessa resistência? Pela subdivisão da voltagem que acontece em um circuito em série. Então eu já sei que desses 15 volts, 4 volts foram consumidos pela lâmpada. Mas não esqueçam que nós temos uma resistência interna que causa também uma queda de potencial. Então eu deveria calcular a queda de potencial na resistência interna, que eu vou chamar de VRzinho, que é Rzinho vezes I. Qual é a queda de potencial que a resistência da própria bateria causa no circuito? É 5 vezes 0,2. Significa que esse resistor interno da bateria consome 1 volt de voltagem. Agora pensa comigo.
Desses 15 volts, 1 volt foi para a resistência interna, 4 volts foram para a resistência da lâmpada. Quanto é que sobrou aqui para esse resistor R? Se de 15 volts eu já tenho uma queda de potencial em dois resistores, soma-se ali 5 volts, para esse resistor sobraram 10 volts de diferença de potencial. Isso vai dar 10 é igual a R vezes 0,2, o que nos dá uma resistência R de 50 ohms. Não é o único jeito de resolver a questão, mas é bem viável, tá? Então, por divisão aqui do potencial, então nós temos 15, 1, 4 e 10 volts para esse resistor. Por isso ficou por esse caminho talvez mais tranquilo de resolver a questão, que nos dá ali a alternativa da letra B, 20 ohms e 50 ohms, as duas resistências aqui perguntadas, tá? Outro caminho, tá, seria perceber que essa corrente 0,2 amperes é a corrente total da associação, e essa corrente total, ela é a voltagem do circuito pela resistência equivalente. Poderia ter feito por aqui, ó, descobre a resistência equivalente. Então 0,2 é igual a 15 pela resistência equivalente. Descobre aqui a resistência equivalente, só que essa resistência equivalente do circuito é a soma das três resistências, Rzinho mais R da lâmpada mais o R. Tendo já descoberto a resistência da lâmpada e sabendo a resistência interna do gerador, aqui tu calcularia a resistência R. Tá? Seria outro caminho bem viável, mas eu prefiro o meu primeiro caminho, tá? Certo?